Quando a fé é testada. Ser cristão sempre foi um caminho de fé, mas quando os tempos são difíceis, esse caminho pode parecer ainda mais estreito. Pandemias, crises financeiras, instabilidade emocional, perseguições, tudo isso pode nos fazer questionar: como permanecer firme? Como ser um cristão verdadeiro quando tudo parece desmoronar? Hoje, vamos falar sobre isso. Vou te mostrar o que a palavra de Deus nos ensina sobre manter a fé em tempos difíceis e como viver como um verdadeiro cristão mesmo diante das provações. A fé verdadeira não se abala porque está firmada na verdade. Quando você conhece a palavra, você tem direção, confiança e força para continuar mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Estabeleça um tempo diário para ler a Bíblia e meditar sobre seus ensinamentos. Isso fortalecerá sua fé e sua compreensão da vontade de Deus. Quando nos aprofundamos nas Escrituras, encontramos histórias de pessoas que enfrentaram desafios ainda maiores e saíram vitoriosas. Abraão, Moisés, Davi, Paulo. Todos passaram por tribulações, mas confiaram plenamente no Senhor. Além disso, estudar a Bíblia nos ajuda a discernir os tempos e entender os planos de Deus. Não estamos sozinhos nesse processo, pois o Espírito Santo nos guia e nos dá entendimento. Cada versículo é um lembrete do amor e da fidelidade do Pai. A Bíblia também nos ensina a importância da obediência. Muitas vezes, queremos apenas as bênçãos de Deus, mas nos esquecemos de que a obediência é um princípio fundamental da fé. Jesus nos disse que aquele que ama a Deus guarda seus mandamentos. Portanto, conhecer a palavra não é suficiente. É necessário praticá-la. Uma forma prática de internalizar os ensinamentos bíblicos é criar um diário devocional. Escreva suas reflexões, promessas que tocaram seu coração e aplicações para sua vida. Isso tornará seu relacionamento com Deus mais íntimo e real. Outra maneira de fortalecer a fundação na palavra é compartilhar o conhecimento adquirido com outras pessoas. Ensinar o que aprendemos fortalece ainda mais nossa fé e nos ajuda a crescer espiritualmente. A oração é a chave para manter a intimidade com Deus e encontrar força nos momentos de dor. Muitas vezes, quando passamos por dificuldades, nossa primeira reação é buscar soluções humanas. Mas Deus nos chama a confiar nele e depositar nossas aflições diante do seu altar. A oração não é apenas um monólogo, mas um diálogo com Deus. Precisamos aprender a ouvir sua voz e estar atentos às respostas que ele nos dá. Muitas vezes, a resposta pode vir através da palavra, de uma pregação, de um irmão na fé ou até mesmo de uma paz inexplicável no coração. Jesus nos deu o exemplo perfeito de uma vida de oração. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele constantemente se retirava para orar, buscando força e direção do Pai. Se Jesus precisava orar, quanto mais nós. Reserve momentos específicos do dia para conversar com Deus. Anote suas orações em um caderno para acompanhar suas petições e respostas. Isso ajudará a fortalecer sua fé ao perceber como Deus tem trabalhado em sua vida. Além da oração individual, a oração em comunidade tem um impacto poderoso. Quando oramos juntos, fortalecemos uns aos outros e experimentamos o mover de Deus de forma coletiva. Reúna-se com amigos e familiares para orar, compartilhe seus pedidos e interceda pelos outros. A oração também precisa ser acompanhada de gratidão. Muitas vezes, focamos apenas nos pedidos e esquecemos de agradecer. Mas a gratidão fortalece nossa fé e nos ajuda a reconhecer as bênçãos de Deus em meio às adversidades. Outro ponto essencial é aprender a perseverar na oração. Nem sempre veremos respostas imediatas, mas Deus trabalha no tempo certo. Muitas vezes, Ele está moldando nosso caráter enquanto esperamos. Não fomos chamados para caminhar sozinhos. A Igreja é o corpo de Cristo, e nela encontramos suporte, edificação e fortalecimento da fé. Em tempos difíceis, o diabo tenta nos isolar, fazer-nos sentir sozinhos e sem esperança. Mas é na comunhão com outros irmãos que encontramos apoio e renovação. A Igreja primitiva nos dá um exemplo poderoso de comunhão. Os primeiros cristãos se reuniam diariamente, partilhavam tudo o que tinham e oravam juntos.
Esse espírito de unidade foi essencial para que a fé se fortalecesse e o Evangelho se espalhasse. Quando nos isolamos, nos tornamos presas fáceis para o desânimo e a dúvida. Mas, quando estamos cercados de irmãos que nos incentivam, oram por nós e compartilham testemunhos, nossa fé se renova e somos encorajados a seguir em frente. Além disso, servir na igreja é uma forma de fortalecer sua fé. Envolva-se em ministérios, ajude os necessitados, compartilhe sua fé com outros. O serviço cristão nos molda, nos ensina humildade e nos aproxima ainda mais de Deus. A comunhão não significa apenas estar fisicamente presente, mas estar emocionalmente e espiritualmente conectado com os irmãos. Seja ativo na sua comunidade de fé e busque fortalecer os laços com aqueles que compartilham a mesma crença. Um verdadeiro cristão não se desespera, porque sabe que Deus está no controle. A fé verdadeira é aquela que permanece firme mesmo quando não vemos solução aparente. Muitas vezes, não entendemos as provações, mas Deus está sempre trabalhando para nosso bem. Sempre que enfrentar uma dificuldade, lembre-se de um testemunho pessoal ou de outra pessoa que superou desafios pela fé. Isso ajudará a fortalecer sua esperança. José do Egito é um grande exemplo de fé em meio às adversidades. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, mas nunca perdeu a confiança em Deus. No tempo certo, Deus o exaltou e o colocou como governador do Egito. Tudo fazia parte de um plano maior. Precisamos lembrar que Deus enxerga o quadro completo, enquanto nós vemos apenas uma parte da história. Confiar nele significa entregar nossos caminhos e descansar em sua soberania.